Tranquilo. É essa a ideia. Cara, agora vamos lá. Você tava ali me contando ali fora, eu quero que você conte pras pessoas. Da onde que veio o título, então, de professor Baroni, cara? Não, na verdade eu sou professor mesmo, eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, é meio inacreditável, mas como é minha área de tecnologia, e a minha irmã, eu não contei isso pra você lá fora, a minha irmã que é formada em computação, e os amigos dela iam lá pra casa pra estudar aquela coisa, e eu ficava, como diz o ditado, né, sapeando, né, a expressão sapeando ali. E como meu pai incentivou, e a minha irmã é mais velha do que eu, ela comprou computador para ela, aquela coisa toda, eu ficava envolvido ali. Até que num dado momento, um dos colegas dela coordenava um curso naquela época tinha muito curso de computação mesmo, né? Ensinar o cara Windows, Word, Excel, e ele precisava de alguém para dar uma aula ali. E como ele via que eu participava sempre, ele estava preparado para dar aula, ele arriscou ali me colocar para uma turma de computação, né? E ali começou, então eu comecei a dar aula com 15 para 16 anos, isso é verdade mesmo. E não parei, então eu não saí de sala de aula desde os meus 15, 16 anos. Hoje eu tenho 42, então me ajudem a fazer a conta. Mas então eu tô há mais de 2 décadas ininterruptos em sala de aula. E aí logo depois eu entrei na faculdade, comecei a dar aula de uma maneira um pouco mais sofisticada, depois entrei em Sistema S, dei aula em universidade, e até hoje eu dou aula em pós-graduação, mesmo estando na Suno, eu ainda continuo dando aula em pós-graduação. Claro que com bem menos intensidade, mas continuo. E me disseram uma coisa que eu sigo como um conselho. O professor Baroni não é um jogo de marketing, é porque realmente eu sou professor. Então eles me deram uma dica, nunca saia de sala de aula, sempre tenha alguma atividade em sala de aula, seja via Suno, seja em alguma pós-graduação, alguma coisa, mas nunca perca esse título, porque o professor ele leva uma vantagem, que é justamente conseguir gerar uma interatividade maior com as pessoas de uma maneira mais leve, de uma maneira assim, que consegue passar a mensagem com menos tecnicidade, que consegue passar de uma forma mais objetiva, e criou também uma relação muito forte com os gestores. Eles gostam também dessa proximidade, porque ele vê que a abordagem de um professor é diferente de um analista puro e simples. O analista ele vai ter um viés único e exclusivamente técnico, e eu consegui levar o viés técnico, mas também desenvolver essa interação. Então, eu acho que hoje eu cumpro bem esse papel de fazer a ponte entre os gestores e os cotistas, os investidores. Eu até brinco e falo que o meu papel é fazer essa interlocução, é conseguir criar um diálogo entre... Porque o cotista, ele tem dificuldade de se comunicar com o gestor. Para começar, porque ele tem às vezes 5, 10, 15 cotas, ele acha que o gestor nem vai querer falar com ele. E o gestor ele tem dificuldade de conversar com o cotista porque o gestor fala termos técnicos, o jargão de mercado, e o cotista nem sempre entende. Às vezes é um médico, às vezes é um dentista que enfim, ele está fazendo só a aposentadoria dele e também não quer entrar muito no detalhe, e o gestor invariavelmente entra. Então ficava aquela assimetria de pessoas querendo conversar. E eu entrei justamente para preencher esse espaço, trazendo e fazendo essa interlocução. Então, o canal foi criado com esse objetivo. Os relatórios que eu escrevo é claro para o investidor comum, os termos que eu uso, é uma linguagem muito simples para o investidor entender, e os gestores também entendem que quando eles precisam passar uma mensagem, eles escrevem nos relatórios deles, e eu consigo absorver aquilo ali e levo para o mercado de uma maneira um pouco mais intuitiva, de uma maneira um pouco mais simples. Então, assim, eu acho que não é um segredo, mas eu acho que representa um pouco, o fato de eu ser professor representou muito isso.